Olá, meu povo, muito bom dia. Um bom dia todo especial é o que eu desejo a você nessa manhã de domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com muita alegria que eu venho trazer mais uma meditação do nosso devocional matinal. Hoje, no nosso comentário bíblico, eu quero trabalhar a passagem de Mateus, capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei do judeu, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocaram todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando a Jerusalém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente lhes precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos, para que não voltasse à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Hoje eu quero apresentar a vocês alguns contrastes que nós encontramos aqui nesta passagem de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Entre muitas coisas que eu poderia destacar e apresentar aqui para vocês, eu quero começar mostrando que esses reis magos, que alguns chamam, e na verdade o texto não chama de reis magos, só chama de magos, que era a palavra para sábio ou também para profetas naquela época. A palavra que mais se aproxima da tradução real é chamá-los de profetas. E esses magos, estes sábios, a gente percebe que há alguns contrastes, a diferença entre eles e alguns ali no meio do povo judeu. Você percebe que esses magos, eles não eram judeus, eles eram gentios e eles estavam cheios de desejos divinos. Porque logo que Jesus nasce, eles vêm do Oriente seguindo orientação divina e procuram encontrar Jesus. E o propósito do seu encontro com Jesus é puro, porque eles estão sendo guiados por Deus. Já os judeus, representados na pessoa de Herodes e de toda Jerusalém que ali estava, tinham desejos terrenos, ambições políticas, ambições de um governo aqui, de uma restauração onde eles seriam libertos do poder dos romanos que estavam oprimindo eles, onde a partir daquele momento, daquele ponto da história, Israel desfrutaria de uma paz política, de uma boa prosperidade econômica, entre muitos outros fatores. Quando alguém tem uma visão terrena, ele se corrompe dos propósitos divinos e se afasta da vontade de Deus. Isso aconteceu com Herodes naquela ocasião. Esses sábios, ao saírem da região do Oriente, eles tinham um propósito, de vir a Jerusalém para adorar o rei do judeu, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono da história, o autor da vida, aquele que estava no princípio com Deus e era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez.
eles vieram para adorar aquele que não era outro Deus, mas era o mesmo da essência desse Deus que havia se manifestado de uma forma compreensível ao entendimento dos seres humanos. Esses magos, muito possivelmente, fossem aqueles que, no período em que Daniel esteve lá na Babilônia, e ele tomou de conta desse povo, instruía, ensinava, orientava, muito provavelmente esses magos eram esses sábios que haviam sido ensinados e dirigidos por Daniel. Mas você percebe a diferença? Enquanto Herodes segue propósitos terrenos, ele como judeu, ali estão esses gentios que foram ensinados há algum tempo atrás, por propósitos divinos, seguir o rei que agora está nascendo. Outra coisa interessante é que quando os magos recebem da parte de Deus essa visão, essa orientação, eles são tomados de alegria. E por isso eles vencem todos os obstáculos. Eles atravessaram o deserto, fizeram longas caminhadas, distâncias absurdas para poder vir e adorar em Jerusalém, porque a promessa divina era que de Sião viria o libertador e ele apartaria as iniquidades da casa de Jacó. E de fato foi isso que aconteceu quando todos os seus discípulos creram no Senhor, se apostataram de todas aquelas crendices terrenas que o judaísmo substituiu a palavra de Deus ao longo dos anos que haviam se passado e passaram a seguir o próprio Cristo. E eles, ao receber essa orientação divina, se alegaram com um grande e intenso júbilo. Já não foi isso que aconteceu com Herodes. O medo tomou o coração de Herodes e Herodes, cheio de medo, ele se alarma, ele se perturba e ele corrompe o entendimento de Jerusalém e leva a cidade como um todo à perturbação caótica. E quando olhamos para as Escrituras Sagradas, percebemos Herodes está ali. Ele ouve a notícia, ele fica com medo. Ele está com medo de perder o trono, ele está com medo de perder a pompa política que ele tem, ele está com medo de perder o poder. E agora o medo vai levar Herodes a lutar duramente contra o Senhor, como Paulo lutou, como os sumos sacerdotes, os principais líderes dos judeus, sejam da facção dos saduceus, seja da facção dos fariseus, lutaram naquele período. Eles lutaram com tudo que tinham, com tudo que possuíam, para poder destruir o Cristo. Mas é aquilo que diz a palavra de Deus: agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem contra será? Eles tudo tentaram, tudo fizeram, mas não puderam parar a obra de Deus. Porque a fé evangélica que estava brotando ali, ou a fé do Evangelho, a fé no Cristo vivo que estava nascendo, não era coisa de homens, coisa de Deus. E aquilo que Deus começa, ninguém pode parar. Deus abriu uma porta que ninguém pode fechar, e essa é a porta da salvação por meio de Jesus Cristo. O judaísmo até que tentou, lutou com as melhores armas, mas não foi possível, porque podem vencer os homens, mas a Deus ninguém vence. Herodes, você percebe um outro contraste ali. Enquanto Herodes, ele convoca o povo para perverter o povo, para encher o povo de perturbação, de medo, com as informações que tem, você vai perceber que os magos que estavam ali no mesmo lugar, eles não se corromperam. Eles não se deixaram levar pela dissimulação de Herodes. Eles não se deixaram tomar de pensamentos perversos, mas eles prosseguiram firme no seu propósito. Eles continuaram ali, ouvindo tudo, ouvindo o que Herodes tinha para dizer. Herodes era o rei, e eles respeitaram Herodes, porque a palavra de Deus é muito clara que nós temos que nos sujeitar às autoridades. E ali ele agiu com respeito, mas não abandonou a sua fé no seu Deus. Assim como nós hoje podemos agir com respeito em relação às autoridades e seus decretos perversos, mas não podemos nos perverter e deixar ser levado pelas suas perversidades. Herodes, ao convocar toda Jerusalém, ele quer saber onde está o Cristo, onde o Cristo haveria de nascer. E aí nós aprendemos outra coisa muito importante. Nós já olhamos outro caráter bem diferenciado. Aqueles sábios, os magos, eles estavam buscando um conhecimento para fazer um culto a Deus, para adorar o Senhor, para servir ao Senhor.
Já o propósito de Herodes não era de cultuar o Senhor. Herodes queria atrapalhar. Ele procura, ele vai saber certinho onde é que Cristo deve nascer. Aí os sábios dos judeus que ali estão com ele dão todo aquele suporte, não é, como assessoria que são, e ensina bem direitinho para Herodes onde o Cristo devia nascer, o que os profetas disseram. Tu, Belém de Judá, não é a menor entre as capitais, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso quem estão dizendo são líderes do judeu. E a profecia bíblica diz que de Sião viria o libertador. E Jesus Cristo, quando ele veio, a palavra de Deus é muito clara, dizendo: se pois o Filho vos libertar dos pecados, verdadeiramente sereis livres. Só que enquanto Jesus ensinava sobre pecado, sobre o reino de Deus dentro do coração dos homens, ele esperava um reino político que fosse dominar os homens de forma e propósitos exteriores. Uma outra diferença que a gente percebe é que Herodes, ele aprende e usa o conhecimento para o mal. Já os magos usam esse conhecimento que obtém ali para seguir a Deus. As pessoas que não têm temor de Deus usam o conhecimento de Deus para seguir suas perversidades, seus instintos maus. Mas aquele que teme ao Senhor vai ver o conhecimento da palavra para glorificar e exaltar a Deus. É simples, você vê, por exemplo, um ateu falando de Deus, ele lê a Bíblia constantemente, como tem um muito famoso no Brasil, e usa todo o conhecimento para prejudicar a fé evangélica, para denegrir a fé evangélica, para tentar desviar o povo da fé em Cristo. Mas os crentes, usando a mesma palavra, seguem construindo uma nação e um povo mais firme, mais sólido, mais forte, cheio do temor de Deus no seu coração e levando a beleza do bom perfume de Cristo por toda parte. Herodes, por sua vez, está ali tomado de instintos perversos, e porque ele está cheio de perversidade, ele não tem sucesso naquilo que faz, porque o mal levanta e por si mesmo se destrói. Os aleivosos, como diz lá o livro de Provérbios, serão levados a ruínas, mas aqueles que temem ao Senhor, eles serão guardados, serão possessões eternas de Deus. Será bem-sucedido em tudo que realizar, como diz o Salmo 1 na palavra de Deus. Por fim, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que os sábios que vieram lá do Oriente, eles, por amar o bem e detestar o mal, eles seguiram a voz de Deus e não se deixaram levar pelas vozes de distração de Herodes, dos principais, dos sábios entre os judeus que existiam naquela época, os sumos sacerdotes, entre muitos outros intelectuais que foram desonestos aos propósitos de Deus, quando usaram os seus conhecimentos para atrapalhar a obra de Deus. E aqui você percebe que ele se enche por seguir a voz de Deus.